Saravá, meu povo! Surgiu uma dúvida muito legal no Fala Que Eu Te Escuto. A Vitória me mandou essa dúvida. Não é assim um Fala Que Eu Te Escuto, na verdade é mais uma dúvida que eu acho legal falar sobre isso em forma de vídeo. Achei interessante. Ela me pergunta, a pergunta é muito simples e eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta, só que eu acho que ninguém nunca se respondeu, nunca foi atrás da resposta. E ela veio atrás da resposta. Como a entidade se torna a entidade? O que acontece que um Exu vira Exu, um caboclo vira caboclo, um herê vira herê? Como que isso acontece? Porque a Vitória, ela me disse que ela sabe que todas as entidades já foram encarnadas, né? Já tiveram vida na Terra. Aquilo ali, gente, é uma bermuda, tá? Você não liga. É tipo um pijama, meu. Todas as entidades são espíritos, né? Que tiveram vida na Terra. Assim como eu, assim como você, como nós. Porém, como é que eles viram entidade? Como é que em algum momento a Carol, que tá aqui falando com vocês, vai virar entidade? Nunca, provavelmente. Virar entidade não é uma coisa assim que a gente troca de roupa, não funciona desse jeito, não é fácil assim virar entidade. Se fosse fácil assim, todas as pessoas, imagina só, vem comigo aqui nesse pensamento. Quantas pessoas morrem por dia no mundo? Se todas essas pessoas, as que fazem o bem, né? Porque as que fazem o mal a gente tem uma ideia do que vira. Mas as que fazem o bem, todas essas pessoas que morrem vão virar entidades. Vai faltar linha de trabalho dentro não só da Umbanda, mas porque a entidade trabalha em todas as religiões. Isso é uma boa questão também. Mas assim, vai faltar linha de trabalho para todos esses espíritos atuarem, né? Então, como é que funciona? Primeiro é uma questão kármica. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre karma, em que eu explico que tudo que você faz é o a que se faz, a que se paga na vida. Então, se eu faço bem, eu vou receber o bem de volta. Se eu faço mal, eu vou receber o mal de volta com a mesma intensidade que eu fiz, talvez pior, né? Então, às vezes se paga na própria vida, às vezes se paga numa próxima vida. E eu continuo muito rouca, não é mesmo? Então é assim que funciona. Para as entidades virarem entidades, ela precisa ter uma ligação com aquela linha de trabalho que ela escolheu trabalhar. Primeiro de tudo, evolução espiritual. Uma entidade só vira entidade se ela for evoluída espiritualmente para aquilo. Não tem como eu hoje, Carol, que morri e virei uma entidade. O meu espírito, né, que já tem muitos anos, inclusive eu carrego essa carga até hoje, porque eu tenho 65 anos, essa carinha aqui não representa a minha canseira. Eu sou velha. A nossa alma é muito velha, já passou por várias vidas. Todo mundo, eu, você, todo mundo. A gente já teve várias vidas. Em cada vida a gente teve uma missão, um karma. Às vezes a gente acumula karmas, por isso que a gente continua vindo, não é mesmo? E às vezes a gente vai riscando lá o karma do papelzinho. Beleza, paguei esse, paguei esse, paguei esse. Em alguma dessas vidas, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, não é uma coisa que eu sei se é real. Eu fui índia. Eu vivi numa tribo na Amazônia no ano X, antes do Brasil ser descoberto, inclusive, né? Uma das minhas vidas, por exemplo, vai que foi essa. E eu morri, fui uma boa índia, mas eu lutei pela minha tribo, como boa filha de Ansã, eu fui à luta, eu representei, não fiquei setada, esperando os abacates cair da árvore, eu fui atrás do abacate, essas coisas, eu era guerreira. Gente, eu tô dando exemplo, ridículo, mas é exemplo. Casou de eu morrer nessa vida aí, né? Porque todo mundo que nasce, a gente vai em busca da morte, né? Em algum momento a gente vai lá e encontra com ela. Como eu tive essa vida como índia,
eu evoluí espiritualmente nas minhas outras vidas, eu fui cumprindo karmas, e eu fui uma boa pessoa. Essa minha vida, eu, Carol, né, agora, meu espírito dentro desse corpo, dessa matéria, já cumpri um karma, já cumpri a minha missão, fui uma boa pessoa, não julguei tanto, mentira, julguei um pouco. Mas eu fui uma boa pessoa, fiz caridade, ajudei o próximo, enfim, fiz várias coisas boas. E aí eu morri nessa vida. Lá, não em Aruanda, porque eu acho que a gente não vai pra Aruanda diretão, não. Assim, Aruanda é um negócio, é um nível hard, assim, lá de cima, né? A gente não vai diretão para Aruanda, a gente vai passando por alguns obstáculos. Me resgataram, né? Morri, fui, né? O pessoal de branco apareceu pra mim, me levaram pra um hospital, porque a gente acredita, dentro da Umbanda é assim também, não sei se no seu terreiro é falado dessa forma, mas a gente aprende dessa forma lá no terreiro Pai Jacó, na nossa vertente da Umbanda aqui em Curitiba, na maioria dos terreiros também é passado dessa forma, que existem socorristas espirituais, tanto para quem morreu e não sabe que morreu, ou morreu e ficou preso na matéria, ou morreu e tá tudo bem, aceitei, morri, mas preciso de ajuda para chegar em algum lugar, né? Então esses socorristas estão por aí e eles levam a gente num hospital, num pré-atendimento, numa UPA espiritual, só que boa, só que com médicos. E lá a gente é curado dos nossos miasmas, da dor, às vezes da morte, alguma coisa assim que a gente passou. A gente passa por um processinho de cura, de cura de espírito mesmo. Nesse processo é tirado o nosso véu do esquecimento. Por quê? O que é o véu do esquecimento? Para quem não sabe, Nanã é responsável pelo nosso véu do esquecimento. Quando a gente nasce, Nanã coloca um véuzinho na nossa mente para esconder todas as outras vidas e como a gente morreu e como a gente viveu e como a gente cumpriu o nosso karma nas outras vidas. Quando a gente morre, ela tira o véuzinho e a gente começa a ver tudo de novo. Então, em tal vida eu fui isso, naquela eu fiz isso, nessa aqui, putz, caguei pra cacete, nessa outra que eu, porra, melhorei muito. Então, agora eu tenho a possibilidade de evolução espiritual, um degrauzinho que eu subi. Pode ser que eu consiga virar um caboclo. Todo mundo vai virar caboclo? Não, gente, eu tô dando um exemplo. Ah, mas eu quero virar Exu. Mas daí é um problema seu. Eu quero virar caboclo. Como é que vira Exu? É o mesmo processo, mesma coisa. Aí, numa das minhas vidas, eu fui índia. Então pode ser que eu possa ser uma cabocla na Umbanda. Já que eu atingi um grau espiritual, uma evolução, pode ser que eu desça na Terra para cumprir um pouco mais da minha evolução espiritual, ajudando as pessoas, ajudando os médiuns, ajudando as pessoas que buscam ajuda dentro dos terreiros, dos templos, enfim. Só que antes de virar de fato essa entidade, esse caboclo que vai descer lá no terreiro, eu também tenho que passar por um processo de aprendizagem lá. É como se eu fosse para uma escola, para uma universidade, para virar cabocla, para me formar cabocla. Então eu passo por esse processo de ensino deles, de evolução também, porque tudo bem, eu evoluí, mas para ser uma cabocla, para descer na terra, incorporar numa pessoa, passar informação para pro consulente que tá ali buscando ajuda, ou fazer um passe, dar um passe espiritual, essas coisas todas tem que ser aprendido. Você não aprende do nada, você morre e você vira uma entidade para fazer isso. Não, existe uma universidade em Aruanda em que as pessoas se inscrevem, não precisa vestibular, é de boa. E aí você passa por esse processo de conhecimento, de aprendizagem, e aí sim você estará apto a escolher uma linha de trabalho. Tá, eu fui cabocla, não, eu fui índia numa tribo lá no meio da Amazônia, na tribo X, não sei tribos, nomes, só Tupi, Guarani, Kaiowá, essas daí mais fácil de decorar. Então eu fui uma dessas daí. Eu posso escolher o nome de tribo? Posso levar o meu nome, Carol Kaiowá Gangue
X. Inventei agora. Eu posso ir com esse nome, mas eu também posso escolher uma linha de trabalho compatível à tribo, à história de vida que eu tive, quando eu fui cabocla, quando eu fui índia, blá blá blá. Então eu posso escolher isso. Só que tem que ser compatível. Eu não posso. Eu fui uma índia americana lá do norte, lá do, sei lá, do Texas, nem é norte, mas vai Texas. Eu fui uma índia lá norte-americana. Eu não posso escolher uma tribo tupinambá para trabalhar. Eu tenho que escolher uma coisa mais compatível ao que eu vivi naquela tribo lá, ou trazer o nome da tribo mesmo e ser natural disso. Então, gente, é assim que acreditamos, né? Que as entidades, algumas entidades já nos passaram, que é mais ou menos dessa forma que uma entidade vira entidade. Assim funciona também para um cigano, para um baiano, que necessariamente tem que ser baiano, vamos combinar que eu não, o baiano, para trabalhar na linha de baiano, a pessoa não pode ser curitibana. Em alguma das minhas vidas eu fui baiana, que fique claro isso também. Inclusive eu me sinto muito mais baiana hoje do que curitibana, mas fato. Enfim, e aí tá. Mas Exu, como é que é Exu? Não tem aquela história lá de que Exu fez o mal, por isso que virou Exu, a Pombagira era prostituta, por isso que virou Pombagira e essas coisas todas? Não necessariamente. É o mesmo processo. Os Exus e Pombagiras tiveram várias vidas, vários karmas, várias missões e foram acumulando karmas, a mesma coisa que nós. E em algumas dessas vidas, a evolução trouxe a possibilidade de virar um Exu, de virar uma Pombagira. Por que não um caboclo? Porque não está na evolução espiritual nesse momento. Então ele pode começar como Exu e lá na frente ele evoluiu o suficiente para virar um caboclo, o espírito dele, alguma coisa assim. É basicamente isso, é tipo a grosso modo eu tô explicando, não é arrisca isso que eu tô dizendo. Existe um estudo por trás disso, é muito mais vasto o conhecimento, tá? Então, para virar uma entidade não é tão simples, não é só morrer e eu virei entidade. Existe uma evolução espiritual por trás disso, e também um conhecimento da parte do espírito que precisa ter depois da morte. Então não acaba aqui o conhecimento, ele continua do lado de lá, muito mais do que aqui, inclusive, com muito mais carga de conhecimento para o espírito trazer pra gente, né? Então, essa questão do Exu e da Pombagira, não é porque a Pombagira foi prostituta que ela vai virar Pombagira. Numa das vidas, pode ser que tenha acontecido algo em relação ao karma, que depois que ela evoluiu, ela chegou lá no andar de cima e falaram pra ela, agora você tem a possibilidade desse resgate espiritual, dessa evolução e a possibilidade de virar uma pombagira e trabalhar dentro da Umbanda, enfim, de alguma religião. Ou simplesmente ser um espírito guia, protetor, guardião que faz resgate ou que faz retorno, né? Aqui se faz, aqui se paga, porque quem faz isso é Exu e Pombagira, eles que cobram. Então eles têm isso lá no mundo espiritual. Não é necessariamente morri, vou trabalhar dentro da Umbanda. Espírito é espírito, ele trabalha em qualquer lugar, em qualquer religião. Todas as religiões espiritualizadas que acreditam no Espírito Santo, que acreditam que existem espíritos e vida após a morte, e vida atrás da morte, e essas coisas tudo, os espíritos estão trabalhando. Consegui chegar lá? E existem algumas regras também para isso acontecer. Para virar caboclo, necessariamente a pessoa tem que ter tido uma vida de índio. Para virar um herê, a pessoa necessariamente tem que ter tido uma vida em que morreu criança. Para virar um baiano, tem que ter tido uma vida que morou na Bahia. Para virar marinheiro, tem que ter tido uma vida que viveu no mar ou na água doce, como pescador, como marinheiro, como jangadeiro, como seja lá o que for. Existem essas regrinhas necessárias para que eu simplesmente escolha a minha linha de trabalho. Tá, mas se eu morri herê, se eu morri criança, mas eu também fui índia em uma outra vida, né? Porque eu tive várias vidas. Numa vida eu morri criança, na outra eu fui índia. Aí, para descer como uma entidade
você precisa necessariamente ter a evolução espiritual para ser um herê. Eu já falei num outro vídeo que os herês são os espíritos mais evoluídos dentro da Umbanda, assim como os pretos velhos. Então, o seu grau de evolução tem que estar muito alto para você descer herê. Já um caboclo tem que estar alto também, tanto quanto. Mas herê é muito mais luz, porque traz a inocência, porque traz a ingenuidade, a luz. Para ser herê tem que ser muito mais evoluído do que para ser um caboclo, digamos. Mas não é tão mais evoluído, é tipo uma coisinha assim, ó. Agora, numa vida, eu fui boiadeira, né? Lacei vários boi, altos boi. E numa outra vida eu fui uma negra que viveu na escravidão, no tempo da escravidão. O que que eu vou fazer? O que que eu vou escolher? Não é uma questão de escolha, é uma questão de merecimento e de evolução. Se você tem suporte evolutivo suficiente no seu espírito para ser uma entidade, um preto velho, e descer na Umbanda, num terreiro para trabalhar como preto velho, ok, se você tem a carga espiritual evoluída o suficiente para isso. Se não, vai ser boiadeiro por enquanto, porque é um pouquinho menos, porque preto velho tá lá em cima, né? Entendeu, gente? É ok, né? Eu acho que eu consegui explicar bem. Se você entende de outra forma, se você quiser complementar essa explicação que eu dei, coloca aqui nos comentários, que eu também tô no aprendizado, assim como vocês. Eu também tenho que aprender muita coisa, tanto que volta e meia eu tô lendo, volta e meia eu tô vendo vídeo aqui no YouTube também, de outras pessoas. Eu leio, eu busco informação, eu vou atrás do meu pai de santo, eu vou atrás de outros pais de santo para ter ideias diferentes, ter opiniões diferentes sobre tudo. Então, eu também tô no aprendizado, que nem vocês. Coloca aqui no comentário como que você aprende, como que você vê essa forma, como que a entidade vira entidade, na sua visão, no seu aprendizado, como é que é? Se precisar falar comigo, já sabe, me siga nas redes sociais, me manda e-mail e tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.